gente linda do 9º ano. Espero que vocês estejam bem, né? Para a gente começar essa jornada esse ano. Eu sou Vilma, sou a sua professora de arte da Escola Municipal para Aulas Digitais. E hoje a nossa primeira aula, sejam bem-vindos à aula de arte. A gente está aqui procurando fazer o melhor. Contamos com a participação de vocês, assim que possível, né? No chat, também no YouTube, com comentários, tá bom? Então, vamos começar essa jornada esse ano com o pé direito, né? Torcendo para que passe logo essa pandemia e que a gente possa, né, trabalhar de outras formas. Bora lá, a gente tem hoje aqui no estúdio Helena, fazendo a tradução para Libras, sempre com esse sorriso lindo. E a professora Adriana, que vai estar aqui com a gente, né, fazendo esse bate-bola. Olá, queridos alunos e alunas. Nós já nos vimos durante essa semana e é uma alegria estar aqui com a professora Vilma, interagindo, não é, com vocês. Nós não temos ainda nosso chat, vocês estão sendo enturmados e isso vai acontecendo durante todas essas primeiras semanas. Breve estaremos aqui conversando. Pois é. Vamos começar a nossa aula, né? O tema da gente hoje é arte moderna. Veja, essa aula eu não planejei dar conta de todo o conteúdo de arte moderna, tá, gente? Porque eu pretendo voltar a esse tema em outro momento. Assim que possível, dentro do planejamento, a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque é um assunto muito importante, né? Principalmente no 9º ano, já próximo aí do ensino médio. Esse é um assunto que é muito visado nos concursos, no Enem. Então, é um assunto que a gente precisa explorar um pouco mais, com um pouquinho mais de calma. Então, hoje a gente não vai dar conta de tudo. Eu fiz uns cortes, né, para que a gente possa ver melhor, né? Melhor a gente ver algo com um pouquinho mais de profundidade do que ver muita coisa, né, Adriana? Sim. Ver muita coisa muito rápido. Verdade, viu? Né? Então, eu fiz esse corte aí para a gente poder ver com um pouquinho mais, né, com um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Vamos lá. E aí, o que é arte moderna? Botei aí duas imagens. Uma é de uma obra moderna e a outra é de uma obra do Renascimento, né? A icônica Mona Lisa. E aí eu pergunto, né? Eu brinquei um pouquinho aí, o que é arte moderna? E aí a Mona Lisa diz, né? Toda modernosa, né? De novo essa pergunta, professora. Existem perguntas, né? Dentro dos estudos que a gente repete, né, Sim. Adriana? Porque precisa fazer a gente pensar, né? É necessário. Então, aí você aí no sofá, você aí em casa, você sabe responder essa pergunta? Você sabe responder o que é arte moderna? Se você não sabe, não tem problemas. Hoje a gente tem a tecnologia, né? Sim. A nosso favor e a gente pode pesquisar. E aí eu vou dar umas dicas para vocês, antes da gente começar mesmo a falar o que é, dar umas dicas, né? Então, dentro dessa ideia da arte moderna, a gente poderia pensar, a arte moderna foi um movimento, foi um fenômeno, foi uma ruptura, foi uma tendência, né, que trouxe outras coisas no seu bojo, né? Ela tinha muita diversidade, né? Muitas linguagens artísticas. Tudo isso que está aí, né, todas essas palavrinhas, elas são pertinentes a gente pensar numa arte moderna. Vamos seguindo, né? Então, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no assunto. Então, vocês estão vendo aí uma imagem. Essa imagem é um quadro, né, da nossa grande Tarsila do Amaral. Isso aí se refere ao modernismo brasileiro. Eu fiz de propósito essa imagem para a gente já começar fazendo essa distinção. Vejam, uma coisa é falar em arte moderna e outra coisa é falar em modernismo. Não são a mesma coisa, são parecidos, tem uma relação entre eles,
mas não é a mesma coisa, tá bom? Isso é importante a gente definir. Por quê? Porque a arte moderna foi um fenômeno. E o modernismo foi um movimento. E aí, vamos tentar destrinchar isso melhor. Vejam, um movimento artístico é quando um grupo de artistas se reúnem de forma estruturada, organizada. Às vezes eles têm um manifesto escrito mesmo, com regras, com normas que definem aquele movimento. Tem um marco, tem um momento onde aquilo ocorre, né? Geralmente uma exposição, né? No caso das artes visuais, quando é na literatura um sarau, né, sim, né, Adriana? Existe o movimento, é uma coisa mais organizadinha mesmo, estruturada. O fenômeno já é algo do qual já é mais difícil, né? Esses limites já não são tão claros, né? Algo que vai acontecendo socialmente, culturalmente, dentro de um processo, e aí não se sabe exatamente o que é aquilo, aí a gente diz que é um fenômeno, que é algo que aconteceu. Então, o fenômeno da arte moderna gerou o movimento do modernismo no Brasil. Espero que isso tenha ficado claro, ok? A arte moderna, a gente fala, quando se refere à arte da Europa, a arte moderna feita na Europa, que foi anterior, ou quase concomitante, né, quase ao mesmo tempo, que o movimento modernista, né, no Brasil, ok? Essa arte moderna na Europa, né, ela não influenciou só o modernismo no Brasil, não. Ela influenciou movimentos modernistas ou de arte moderna em outros lugares do mundo, né, principalmente nas Américas, porque, né, a Europa ainda era o centro, né, das atenções, ainda era o centro econômico e cultural naquele período. Então, bora lá. Voltando aí para o nosso texto, vamos dar uma lidinha nesse texto para a gente entender bem. Então, a arte moderna foi um fenômeno cultural e artístico que começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XIX. Esses movimentos envolviam várias linguagens artísticas, como a poesia, a literatura, a pintura, cujo ápice se deu na primeira metade do século XX. Então, aí tem muita informação aí, né, nesse texto. Então, ele diz que é um fenômeno que envolveu várias linguagens da arte, então a poesia, a literatura, né, a pintura, a arquitetura, tá bom? Várias linguagens artísticas. Por isso, ela foi um fenômeno, porque foi algo que foi acontecendo, né, a partir do fim, já próximo ao fim do século XIX, por conta das questões que estavam acontecendo na Europa, né, naquele momento histórico, né? Então, tudo isso, todas essas mudanças que estavam acontecendo, né, na Europa a partir da Revolução Industrial, né, mudanças econômicas, né, mudanças políticas, né, depois vieram as guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra, tudo isso foi mexendo com o pensamento, com a forma de olhar o mundo daquelas pessoas que viviam naquele momento na Europa e no resto do mundo também, que pensavam, os intelectuais, né, os escritores, os filósofos e os artistas, né, porque os artistas eles fazem parte desse grupo, né, da sociedade que pensa a sociedade, como é que ela está acontecendo. Então, bora seguindo. Aí, eu trouxe uns exemplos que a gente precisa ver, né? A gente não pode falar de arte sem ver arte. Então, vocês estão vendo aqui alguns exemplos da influência, né, desse pensamento moderno na arquitetura. Então, vocês têm aí 2 exemplos brasileiros, que é ali o Museu de Arte, né, de São Paulo, o MASP, que é uma obra que é um ícone da arquitetura moderna brasileira, né? É um projeto da Lina Bobardi. Aqui vocês estão vendo, né, aí, se eu não me engano, é o Palácio do Planalto, que é uma obra de Oscar Niemeyer, que é o nosso maior arquiteto, né, ainda não foi superado.
E ali vocês estão vendo, na última imagem lá, à direita, uma obra do arquiteto espanhol Gaudí. Vamos seguindo para a gente ver. Agora a gente vai falar de poesia. Como eu falei, né? A arte moderna, ela aconteceu em várias linguagens. A gente viu a arquitetura, agora a gente vai ver um pouquinho da poesia. E aí eu trouxe três exemplos de poesia moderna. Um é europeu, aquela imagem que vocês estão vendo lá à direita, que tem uma poesia escrita no formato de uma pessoa. Isso, né? Isso aconteceu muito, que era uma coisa de poesia concreta, né, Adriana? Sim, viu? Onde os artistas utilizavam não só o texto, mas transformavam o texto em imagem. Isso é uma coisa bem do modernismo. Então, essa poesia visual que vocês estão vendo aí é de um poeta francês, Guillaume Apollinaire. E a gente tem duas poesias aqui de dois poetas modernos, ou modernistas, brasileiros. Os dois eu amo. Então, vamos ler. Depois que vocês ouvirem, eu vou pedir à professora Adriana para falar um pouquinho sobre isso para a gente. Ok? Então, o primeiro, A Rua dos Cataventos, do Grande, do Mário Quintana. Né? Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa de mim. O outro, é forte isso, né? Sim, demais. É interessante, né, Adriana? Sim, viu? Como é que me mataram e ainda estou aqui? Né? O que isso quer dizer? Né? É bem interessante isso aí. E o outro é bem conhecido de vocês, certamente já viram isso na escola desde lá, quando eram pequenos, né? Se estuda muito esse poema, que é O Bicho, do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel, e aí, Adriana, fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Esse poema já mexe comigo naturalmente, mas é interessante nessa visão interdisciplinar, porque a linguagem literária, ela nos permite, não é, dentro da língua portuguesa, o sistema de signos permite construir essa interpretação, né, Vilma? E nos leva a vivenciar essa realidade aí dentro do poema. Então, a literatura, ela traz para a gente, une as letras com a imagem e desperta na gente esse conhecimento, essa necessidade de refletir um pouco mais, né, Vilma? E os modernos, eles, quando se libertaram das rimas, né, daquele rigor que acontecia antes, né, nos movimentos do simbolismo, né, no parnasianismo, que eram os movimentos que aconteciam antes do modernismo, eles eram muito presos, né? Traz uma liberdade, né? O essa liberdade dá mais força, né? Mais força, né? A toda de interpretação. Essa interpretação. De sentimentos, né? Pois é. É muito forte. Esse do Quintana eu achei, assim, incrível, né? Da primeira vez que me assassinaram, perdi algo, né? Perdi o meu jeito de sorrir, né? E aí você pode dizer assim, poxa, mas se ele morreu, por que ele está falando? Porque ele não está falando de morte física. Não é? Ele não está falando exatamente de um assassinato físico. Ele não morreu fisicamente, ele morreu em alguma parte, né? Uma parte de si interna, né? Então ele está falando aí de morte de sentimentos, talvez de ideias também, não é? Bora lá, vamos continuar. Aí vocês estão vendo a escultura. Temos aqui um escultor, acho que ele é americano, Alexander Calder. Ali temos a Tomiotaki, que é brasileira, e aqui o nosso Francisco Brenan. São exemplos da escultura moderna, mais livre, né? Do mesmo jeito que a poesia está livre da rima, né? E do rigor, né? A escultura e as outras artes, elas estão livres daquela necessidade de representar a realidade como se fosse uma fotografia, como se fosse algo, né, muito próximo ao natural, que a gente chama isso de naturalismo. Então, aqui temos uns exemplos também na literatura. Eu só trouxe literatura brasileira. Eu poderia ter colocado uns estrangeiros aí também, mas eu trouxe aqui só os grandes do modernismo brasileiro.
né? A gente tem aí o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, que é quase um manifesto, né, do movimento. Temos Vidas Secas, de Graciliano, que já na fase posterior do modernismo. Né? Macunaíma, que também é um ícone do modernismo. Né? O Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto, nosso João Cabral. Perfeito. Então, aí vocês têm uma lista bem grande dos escritores importantes do modernismo brasileiro. Vamos seguindo um pouquinho para a gente entender. E aí, um marco. Vejam, eu disse a vocês que o fenômeno não tem marco. Não tem. Mas os críticos de arte, os estudiosos, eles gostam de estabelecer um marco. Então, eles estabeleceram essa obra do Manet, do Edouard Manet, que é um pintor francês, como um marco da arte moderna na Europa. E a gente tem, no movimento modernista, um marco, que foi a Semana brasileiro, né? Que foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em agosto de 1922. Essa obra ela é um marco porque a gente vai falar mais sobre o modernismo, agora sobre o modernismo na pintura, e vocês vão entender. A gente volta a ela depois. Vamos seguir, porque o nosso tempo está ficando pouquinho. Siga. Aí a gente tem as influências. Eu botei essa malha aqui, vocês estão vendo ao fundo, para que vocês entendam o que é influência, né? Sim. É algo que nos envolve, né? Que entra de tal forma, né, no artista, ou num grupo, ou numa sociedade, né, que faz com que ela mude de alguma forma. Né? Então, a gente vê influência dessa forma. O que aconteceu que fez com que essa arte pudesse, né, aflorar, surgir esses movimentos? Né? O que estava acontecendo? Então, vocês estão vendo aqui um automóvel representando a tecnologia, né? O desenvolvimento tecnológico que começou a surgir nesse período, né? A partir do século XIX. Ali vocês estão vendo umas catacumbas representando as guerras. Aqui a fotografia, né? A máquina fotográfica, e aqui a câmera, né, cinematográfica. Aqui vocês estão vendo máscaras africanas, eu vou explicar tudo isso. E aqui, né, as pessoas na rua, a urbanização. Então, foram coisas que aconteceram naquele período que mexeram com a cabeça dos artistas, né, dos intelectuais, e fizeram com que eles começassem a mudar a forma de ver o mundo. Então, uma coisa importante foi que no século XIX, vejam, as grandes descobertas, né, da Europa expandiu no século XVI. A América, né, o descobrimento da América, do Brasil e de outros povos, né, lá pela Oceania também, aconteceu lá no século XVI. Só o que aconteceu é que eles descobriram, começaram a povoar, mas aquilo ficou lá quietinho. Mas no século XIX, começou a se desenvolver uma ciência chamada antropologia. E a antropologia, foi o que ela fez? Ela foi estudar essas novas culturas. E ela foi trazendo para a Europa o conhecimento das culturas que eram novas para eles, né? Não eram novas de fato, mas para eles eram novas. Então, eles começaram a conhecer a arte que era feita na África, a arte que era feita no Brasil pelos indígenas brasileiros, que eram feitos pelos aborígenes lá na Austrália, na Oceania, pelos indígenas da América do Norte, da América Central, os povos, né, pré-colombianos, os incas, os maias, os astecas. Então, toda essa visão de que existia um mundo, né, existiam culturas interessantes, isso mexeu muito com a cabeça dos artistas. A urbanização também, a Europa deixou de ser uma área, né, mais rural para se desenvolver as grandes cidades a partir da Revolução Industrial. Então, isso mudou também, surgimento de novas classes sociais. Tudo isso foi mudando a cabeça das pessoas, e principalmente a guerra, né, gente? Porque foi um horror. As duas guerras foram, assim, terríveis, né? Morreu muita gente. Né? Então, isso trouxe também um desconsolo, né? Uma falta de esperança. Sim. Então, a arte moderna ela é um pouco baseada nesses sentimentos, nem sempre tão positivos. Tá certo? Vamos seguindo. Então,
A atividade artística, até o descobrimento, até a Revolução Industrial e o descobrimento, por exemplo, da máquina fotográfica e do cinema, ela era importantíssima, porque era ela que registrava a realidade. Só tinha esse jeito, né? Se você queria fazer um retrato seu, você tinha que contratar um artista para pintar. Mas quando inventaram a máquina fotográfica, os artistas entraram numa crise. Ficaram pensando, ai meu Deus, agora eu vou perder meu emprego. Né? Como a gente vive muito isso hoje. E aí, só que o artista, por conta dele trabalhar em cima de uma necessidade, ele era visto muito como um artesão. Ele não tinha esse glamour que a gente vê hoje, os artistas. Né? Ele era um artesão, ele era um profissional que não tinha muito prestígio social. Né? Então, na verdade, a fotografia veio libertar os artistas. Ok? Então, bora lá, vamos ver aqui. Então, Gombrich é um dos maiores historiadores da arte. Ele diz, né, agora, depois da Revolução Industrial, depois da guerra, depois de todo esse processo, né, os alicerces em que a arte assentara durante toda a sua existência estavam sendo abalados de um outro modo. A Revolução Industrial começou a destruir as próprias tradições do sólido artesanato. O trabalho manual cedia o lugar à produção mecânica, a oficina cedia lugar à fábrica. Então, agora mudou a forma como a própria sociedade ia lidando com tudo, não era só com a arte, né? Com os produtos, com a roupa, sim, com o sapato, o automóvel, né? A bicicleta, vários engenhocas que foram criadas e que foi mudando a forma como as pessoas viviam. Né? Isso foi mudando o pensamento, foi mudando tudo. Foi se construindo a partir daí uma série de rupturas com as tradições estilísticas impostas pelas academias de arte e pela tradição. Essas regras já não se sustentavam diante das nossas novas realidades e anseios. Então, como os artistas não precisavam mais pintar a realidade, porque ele não precisava mais retratar a realidade, porque tinha uma máquina fotográfica para fazer isso, então os artistas começaram a sentir a necessidade de se expressar, de dizer o que é que eles queriam, o que é que eles pensavam, né? De poder fazer isso de uma forma mais livre, se libertar da tradição e das regras acadêmicas, assim como os poetas se livraram das regras acadêmicas, né? Do parnasianismo, do simbolismo. Vamos seguindo, que o tempo está indo embora. A aula está ótima, né? Está gostosa e o tempo está indo embora. Segue. Os artistas queriam se expressar, queriam questionar, né? Eles tinham esse anseio, junto com o debate a respeito da nova visão de arte, já que a arte não tinha mais que ser artesanato e não tinha mais que ser só mero retrato, né? Então, os artistas começaram a se organizar em grupos. E aí surgiram os movimentos. Né? Vários movimentos. A gente tinha um fenômeno e esse fenômeno gerou movimentos de arte. Esses movimentos foram chamados de vanguardas. Vamos ver quais são essas vanguardas. Então, tinham várias, tá, gente? Eu separei aqui as mais importantes, que foi o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Como eu falei, a gente não vai entrar muito nelas, porque a gente vai estudar isso depois. Eu vou dividir essa aula para que a gente possa ver com mais calma cada uma dessas vanguardas. Assim que o planejamento permitir, a gente vai voltar a esses temas. Por quê? Por que surgiram esses movimentos? Aí o Gombrich, ele nos diz o seguinte, que toda essa mudança, né, esse foi o efeito mais notável, pois esse foi o mais notável efeito da ruptura com a tradição. Os artistas sentiam-se agora livres para passar ao papel suas visões pessoais, algo que até então só os poetas costumavam fazer. Então, a poesia era exclusiva daquelas pessoas que tinham o dom da palavra. E os artistas queriam fazer poesia visual, queriam fazer poesia com a sua arte, com a pintura, com a escultura, com a arquitetura, com todas as outras formas. Então, os artistas começaram agora a se sentir também poetas, né? A usar metáforas, né? A usar outras formas para se expressar. Então, aí vocês estão vendo obras do impressionismo, né? Aí vocês estão vendo ali o Monet, aqui esse é o Renoir, né? Aqui é o Edouard Manet, aquele mesmo do Marco, essa obra dele, Renoir. Ali, essas obras são impressionistas, que é aquele artista que saiu de dentro do ateliê e foi para a rua pintar, para ir para explorar a luminosidade, explorar as cores. Essas obras são do Gauguin, Paul Gauguin. E já é um outro movimento que era chamado de fauvismo,
porque eles pintavam com as cores tão berrantes, tão fortes, que eram vistos como uma coisa agressiva, como feras, e daí surgiu esse nome, o fauvismo. Aqui vocês estão vendo o dadaísmo, né? O dadaísmo é uma coisa maluca, né? Nada tem a ver com nada, é a maluquice mesmo, né? E esse movimento ele foi muito importante, ele influenciou muito outros movimentos, né? O dadaísmo. Aqui o cubismo, né? De Picasso, vocês estão vendo aí, o Picasso ele deformava tudo, o cubismo deformava toda a figura em busca de uma tridimensionalidade, por isso que tem esse nome. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui vocês estão vendo o surrealismo, essa obra é muito emblemática, essa do cachimbo, né? Uma obra de um artista belga chamado René Magritte, e tem escrito aí, tem um cachimbo e tem escrito assim, ceci n'est pas un pipé. E ele diz, isso não é um cachimbo. Mas você está vendo um cachimbo. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele diz que isso não é um cachimbo, isso é uma representação, né? Aí é a coisa do simulacro, da ideia, né? Não é um cachimbo de verdade. É só uma representação de um cachimbo. E aí vocês estão vendo uma artista mexicana, né? Eu quis trazer também outros artistas, né? Isso aqui são vampiros vegetarianos, vê que loucura. São os vampiros aí sugando as frutinhas, né, de canudinho. E embaixo, se vocês olharem direitinho, tem uns gatos, que é uma mistura de gato com galo. Sim. Uma coisa louca. Aqui o expressionismo, né? Essa obra também é bem emblemática. Mais uma obra aqui do expressionismo, o abstracionismo e outras formas de representação. Aqui é o Diego Rivera, que é um artista mexicano, muralista incrível, que era o marido da Frida Kahlo, que é o maior artista mexicano, só que houve agora uma redescoberta, né, da Frida, e o Diego ficou um pouco em segundo plano, mas ele é o maior artista mexicano de todos os tempos, e é um artista incrível. Isso aqui é um mural imenso. E aí, para a gente concluir, já estamos passando um pouquinho do tempo, né, os elementos principais, para a gente fechar, que é a deformação da imagem, como vocês já viram, a quebra de padrões, os temas urbanos, a liberdade criativa e a ruptura formal. Bom, gente, a aula chegou ao fim. Adriana, vamos nos despedir? Um abração, beijão para vocês. A aula teve muito conhecimento. Até mais, pessoal. Tchau, minha gente. A gente volta a esse tema, não na próxima aula, mas assim que a gente tiver oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.